um homem que não lutou pela sua família. Um homem que não lutou pela sua família. No seminário, nós somos ensinados, ou qualquer palestrante é orientado a nunca colocar um tema negativo. Porque o tema negativo traz uma expectativa negativa, diz os entendidos. Mas eu quero lembrar que a Bíblia, ela não esconde os erros dos homens e das mulheres que o Senhor chamou. O Senhor chamou homens e mulheres imperfeitas. E nessa noite eu gostaria de usar um texto que tem sido muito explorado por vários pregadores, porém eu tenho a certeza que o Senhor mais uma vez há de falar aos corações. Na abertura desse mês da família, eu quero falar sobre esse homem que não lutou pela sua casa. Um homem que estava muito ocupado e não lutou pela sua esposa, não lutou pelos seus filhos. Estava muito ocupado com o sucesso, estava muito ocupado com o seu trabalho, em ser bem-sucedido, em responder aos seus clientes, em responder àqueles que pagam o salário, e não o fez. 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 11, fala da história deste homem. Eu pensei em falar sobre a experiência desse homem que, com quase 40 anos de idade, ele deixa um exemplo para nós muito grande. O melhor de tudo isso, que a Bíblia, ela sempre vai nos mostrar os atos certos e os atos errados, para que nós venhamos aprender com os erros. Quero falar sobre o rei Ezequias, esse homem que, doente, ele sabe orar a Deus e sabe reverter uma grave enfermidade, uma sentença de morte. Esse homem, a Bíblia diz que ele faz uma das mais lindas orações. Imagina receber uma palavra de ninguém, nada menos, nada mais do que o profeta Isaías, dizendo: põe em ordem a tua casa, que morrerás. Imagina se nessa noite o pastor Eliezer abrir a boca e te dar uma palavra a você em particular, dizendo que você vai morrer. Mesmo sendo o pastor Eliezer com todos os seus erros, todos seus defeitos, você já não vai ficar muito à vontade. Agora, imagina se este homem é o profeta Isaías, um homem que, muito parecido com Elias, tudo que ele falava, pela instrumentalidade de Deus, acontecia. Então, abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 11. 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 11. Como nós temos ali, o Jonathan não vai nem deixar você respirar. Por exemplo, morrerás e não quando você falar o viverás, ele já vai mudar, ok? Para que você possa ir acompanhando num fôlego só, tá bom, Jonathan? Ok? Então vamos lá, toda a igreja, bem bonito, vamos até o verso 11. Toda a igreja, bem bonito, vamos lá. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, suplico-te, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que
havendo Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus 15 anos, irmão do rei da Síria, te livrarei, a ti e esta cidade, ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: toma uma pasta de figo, e tomaram, e puseram sobre a chaga, e ele o curou. E Isaías, a Isaías: qual é o sinal que lhe saiu? E ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. Disse Isaías: isso te será o sinal da parte do Senhor, que a palavra que diz: adiante sombra 10 graus, e voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não seja assim, mas que a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que tinha declinado o relógio do sol de Acás. Senhor, eis aqui a tua palavra lida pela tua igreja. Ó Pai, é a tua igreja que leu a tua palavra. É a tua igreja. Ó Pai Santo, nós queremos, ó Deus, te dizer, ó Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ah, Pai, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que a partir da experiência desse homem, que venhamos, ó Deus, a valorizar a nossa família. Que venhamos a lutar pela nossa família. Que venhamos a aprender a valorizar a nossa casa. Valorizar aqueles que tu tens nos dado. Ah, Pai Santo, fala aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, ministra nos nossos corações a tua palavra. E que saiamos daqui, ó Deus, com os corações cheios da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O texto fala que Ezequias está doente e sabe que a enfermidade é grave. A palavra do Senhor diz que essa palavra vem o homem de Deus, e o homem de Deus faz saber a Ezequias, dar um diagnóstico a Ezequias. Imagina ouvir um diagnóstico de um bom médico, um médico experiente, um médico que você tinha esperança que daria um diagnóstico positivo. Mas esse médico chega para você dizendo que o diagnóstico é de morte. Assim veio o profeta, o homem de Deus, trazendo um diagnóstico para a doença do rei. Olha, a sua doença é grave, morrerás e não viverás. Porém, ponha em ordem a tua casa, porque o Senhor está dizendo, dessa doença você não vai escapar. A Bíblia fala, irmãos, que o profeta Isaías, eu creio que no mesmo patamar do profeta Eliseu, um homem que falava e as coisas aconteciam, e a mensagem para este homem, para o rei Ezequias foi: ponha em ordem a tua casa, que morrerás. Vamos tirar o morrerás, mas vamos falar, ponha em ordem a tua casa. Isso remete a alguém, né? Então, use a boca, seja a boca de Deus e fale para o irmão que está pertinho de você: põe em ordem a tua casa. Irmãos, um diagnóstico médico poderia ser revertido com um milagre,
Você recebe um diagnóstico dizendo assim: olha, Eliezer, você vai morrer. E eu falo: igreja, ore comigo. E a igreja começa a orar, porque o médico falou que eu vou morrer. Mas esse diagnóstico foi dado pelo Deus da cura. Esse diagnóstico não poderia ser revertido, porque quem estava dando o diagnóstico foi o Deus dos milagres, o Deus que age no milagre. Ou seja, Ezequias, ele poderia estar sendo sentenciado. Se você estivesse com Ezequias, bateria no ombro dele e iria falar para Ezequias: ó, Zé Fini, acabou, não tem mais jeito, Ezequias, arrependeste, Ezequias. Ou seja, em resumo, não tem como você mudar essa situação. É a finale que chegou na tua vida, vai morrer mesmo. Mas antes de falar da atitude desse homem sentenciado, eu gostaria de falar sobre o cuidado de Deus em falar: você vai morrer, mas tem algo precioso que não pode morrer. O quê? A família. Você vai morrer, mas a tua família vai continuar. Então, põe em ordem a tua casa. O Senhor estava dando um diagnóstico para um homem, ou o Senhor estava mandando o homem resolver uma situações pendentes. Você não pode ir embora sem resolver alguns assuntos, rei. E a Bíblia diz que este cuidado de Deus na fala foi algo muito importante, que eu gostaria de pensar. Eu já vi muitos pregadores dando uma interpretação para a fala de Deus: põe em ordem a tua casa, num aspecto espiritual. Eu não creio, eu creio que esse era um problema mesmo de ordem física, era um problema mesmo de pai, de filho, de problema de família, que o rei precisava reverter, precisava organizar. Não era espiritual. Já vi interpretações, abordagem ministeriais, dizendo: olha, assim está no seu ministério, ponha em ordem o seu ministério. Mas eu creio que o problema era mesmo de um homem que havia vivido o avivamento na sua geração. Irmãos, nós estamos falando de um homem que mudou a estrutura daquela nação. O rei Ezequias foi um homem de muitas realizações, foi um homem que conseguiu levar água encanada naquela época, foi um homem que havia conseguido fazer prodígios, não só no setor bélico do seu país, mas também na estrutura urbana da sua nação. Foi um homem que levou a nação a um avivamento nacional. Então, nós estamos falando de um homem que regaçou a manga e trabalhou pela sua nação, um grande estadista, um grande administrador. Porém, o Senhor fala para este homem: olha, nação, ok, mas ponha em ordem a tua casa. Ele está falando de uma maneira física para este homem, ele está falando para a sua família. Ele está falando, esse homem tinha 39 anos de idade. 2 Reis, capítulo 18, verso 2, diz que ele começa a reinar aos 25 anos. 2 Reis 18, verso 2. Reinou 29 anos. Então, se você somar 25 com mais 29, você vai ter 54 anos. Então, faça as contas comigo. Deus deu 15 anos de bônus para este homem. Se ele morre aos 54 menos 15, nessa época, esse homem tinha 39 anos de idade. Então ele chora porque aos 39 anos ele estava começando o seu projeto, ele estava começando a sua vida, ele não queria morrer, nós não queremos morrer aos 99, imagina um homem aos 39 anos de idade. A Bíblia
diz que esse homem, ele começa a orar ao Senhor, e a maneira que ele fala com Deus era algo maravilhoso. Mostra que esse homem tinha intimidade com o Senhor. O rei fala com esse homem como nenhum de nós poderíamos falar. Eu não poderia fazer a oração que esse homem fez. Eu não sei você, mas esse homem diz para Deus assim: Senhor, eu tenho gordura. Senhor, ele diz assim: lembra-te, Senhor, de como eu andei em integridade, em fidelidade. Irmãos, esse homem estava dizendo para Deus assim: Senhor, lembra-te que eu sou um homem íntegro, eu sou um homem fiel, eu sou um homem que andei em integridade, em fidelidade diante do Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim e leve em consideração as minhas semeaduras. Irmãos, eu não teria condições de orar, de fazer essa oração. Minha oração seria o oposto disso. Eu oraria dizendo: Senhor, não me trate segundo tudo que eu fiz no passado. Esqueça o meu passado, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Mas esse homem, ele tinha deixado um legado. Ele tinha feito algo bom para a nação. E a Bíblia diz que, ao contrário da minha oração, ele diz assim: Senhor, lembra-te que andei em integridade e fidelidade diante de ti. Integridade, inteiro diante de ti. Não é no domingo é o pastor que botou o paletó, e na segunda-feira esquece que é o pastor. Na segunda-feira tirei o paletó, não sou mais o servo. Mas a Bíblia diz que esse homem está dizendo assim: eu vivi inteiro diante de ti. Integridade. Segunda Coríntios capítulo 5, verso de 1 a 10, a Bíblia diz que no céu nós teremos nossos corpos transformados, ou seja, nós temos um corpo, mas esse corpo vai ser transformado. E entende, quando o Senhor estava falando, ponha em ordem a sua casa, o Senhor está falando, Deus falando para ele, que a casa dele precisava de alguns ajustes. Ele tinha feito um excelente trabalho como estadista, como Davi foi, mas dentro de casa tinha sido um péssimo pai. Dentro da sua casa tinha deixado a desejar. Eu fico pensando, qual o legado que eu tenho deixado, não para a igreja, mas para a minha casa? Será que o meu filho olha para mim e tem orgulho do pai que tem? Será que a sua filha olha para você e tem orgulho da mãe que tem? Será que nossos filhos têm olhado para nós e têm tido orgulho? Eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe. E o Senhor está dizendo para o rei: deixe legado para os seus filhos, põe em ordem a tua casa, deixe alguns legados para que os seus filhos possam caminhar por esses legados. Se preocupe com o legado que você está deixando para a sua família, ó rei. Deus estava falando com o rei: rei, como está o seu reino? Ok. Como está a sua vida espiritual? Ok. Como está a sua vida financeira? Ok. Como está a sua vida conjugal? Ok. Como está a sua vida com os seus filhos? Conjugal talvez não, porque num aspecto familiar. Então, como está a sua família? Aí ele não pôde dar o ok. Estava pronto para partir dessa vida, porque tinha deixado um legado físico, financeiro, mas não tinha deixado um legado espiritual. O Senhor estava dizendo: eu não estou preocupado com o que você tem deixado de concreto,
Eu não estou preocupado com o que você tem deixado de dinheiro no banco. Eu estou preocupado com as impressões que você tem colocado no coração do seu filho, da sua filha, daqueles que estão contigo. Deus não aliviou Ezequias das tarefas familiares. Um homem muito ocupado, um homem que tinha um reino, um homem que tinha um reinado. E a Bíblia diz que esse Ezequias, excelente rei, excelente estadista, excelente estrategista, homem vitorioso nas guerras, mas tudo isso não justificou a sua omissão dentro de casa. Repita comigo: tudo isso não justificou a sua omissão dentro de casa. Escute, irmãos, excelente estadista, excelente estrategista, excelente homem de vitórias nas suas batalhas, suas vitórias para o reino, mas não justificou falhas familiares. Por que nós queremos justificar? Senhor, eu estava no ensaio do coro, eu não pude passear com meu filho, eu não pude dar atenção à minha filha, eu não tenho condição de conversar, eu não tenho condição de olhar, eu não tenho condições de observar com quem os meus filhos estão andando. Deus estava falando para ele: olha, rei, olhe para a sua família, cuide da sua casa, cuide da minha herança. A Bíblia diz que os filhos são herança de Deus. E o rei, a herança dele estava bem, mas a herança de Deus estava sendo corrompida, corroída, sendo acabada. Deus havia mandado o profeta dar uma sentença a esse rei. Este homem se quebranta diante de Deus. Ele não tinha lido ainda o que o salmista Davi escreveu, mas nós lemos que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Salmo 51, verso 17. A um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então a Bíblia diz que ele se quebranta, ele coloca o seu coração diante de Deus e ele ora: Senhor, tem misericórdia de mim, eu tenho 39 anos, eu não quero morrer, Senhor. E o Senhor manda dizer para ele: olha, rei, eu dei uma ordem para você. O problema, irmãos, é que Deus atendeu o pedido de Ezequias. Repita comigo: Deus atendeu a oração de Ezequias. Mas Ezequias não obedeceu a Deus. Ezequias não obedeceu a Deus. Ele estava jovem, 39 anos, eu quero aproveitar o pouco que me resta, eu quero aproveitar a minha vida. Ele não coloca a sua casa em ordem. O Senhor dá 15 anos de bônus para ele, e nesses 15 anos ele poderia ter feito algo majestoso. Essa mentalidade, irmãos, tem tomado conta dos nossos corações. Nós queremos de Deus, nós viemos aos domingos, nós queremos consumir. Eu quero que Deus fale ao meu coração, eu quero ouvir a voz de Deus. Deus, fala ao meu coração. Se não falar aqui, eu vou na outra igreja, eu vou ligar a mensagem na internet, eu quero ouvir Deus falar comigo. Tudo bem, Deus fala, mas você não obedece. A mentalidade é: eu quero. Eu quero que Deus fale, mas eu não quero obedecer o que Deus está falando. Está errado uma oração desse jeito? Não. A oração é isso. Eu posso orar sim: Senhor, me cura. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, por favor, Senhor, entra com providência. Está certíssimo. Só que não é isso não para aí. Não para aí. Na oração modelo, Jesus disse assim: venha a nós o vosso. Ou seja,
se envolva com as coisas espirituais também. Ore pelas coisas espirituais. Ore no domingo à tarde pela palavra que há de ser pregada no púlpito. Ore no sábado pelo culto, pelos louvores. Venha a nós o teu reino. Se envolva com o reino de Deus. Ore pelo reino. Ore pelos missionários. A gente, o mês de maio, mês de abril, nós ouvimos tantas mensagens maravilhosas. Só que já passou. E nós esquecemos. Mas o Senhor está dizendo: se envolva com o meu reino. Venha a nós o vosso reino. A oração não a oração é isso e muito mais. Deus quer que o reino dele esteja na nossa oração. O reino de Deus tem estado na tua oração? Você tem se preocupado com as coisas do reino de Deus? Seja feita a tua vontade. Será que eu tenho me preocupado com a vontade do Senhor? A oração precisa ser um meio em que a vontade de Deus seja estabelecida. Oração é o meio em que a vontade de Deus seja estabelecida no meu coração. Ezequias pede a Deus e Deus concede a ele e ele não coloca a sua casa em ordem. O filho de Ezequias é aquele que é classificado como o rei mais endemoniado que tem história, que tem escrito na Bíblia. É o pior rei de Israel. O filho de Ezequias é o rei que deu mais problema ao povo de Israel. O filho de Ezequias, ele foi pior do que os reis pagãos. O filho de Ezequias foi um rei idólatra, que ele leva ao povo de Israel a se contaminar. Ele desobedece mais do que qualquer outro rei que existia. Para vocês terem uma noção, esse rei, ele pega o seu filho, o neto de Ezequias, aos 12 anos de idade, e oferece em holocausto aos reis, aos deuses pagãos. Ele, Manassés, pega o seu filho, o filho de Ezequias, Manassés pega o seu filho e entrega como adoração aos deuses pagãos. Esse rei fez mais contra Deus do que qualquer outro reino que já esteve em Israel. Segunda Reis, pediu Jonas para colocar, Segunda Reis capítulo 21, verso 2, olha só, leia comigo esse versículo, Segunda Reis 21, verso 2. Por isso que o Senhor estava falando: olha, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa, ponha em ordem a tua casa. Vamos lá? E fez o que era mal. Bota o 3, por favor. Bem, se nós continuássemos lendo, nós vamos ver as barbaridades que esse homem fez. O que Deus falou para o rei Ezequias? Ponha em ordem a tua casa. Repita comigo. Colocar em ordem a tua casa não é pintar a casa. Colocar em ordem a casa não é colocar o piso, não é colocar ventilador, não é comprar eletrodoméstico, não é comprar celular de última geração. Colocar em ordem a casa é pagar o preço, é caminhar com o filho, é não desistir do filho, é estar com o seu filho, é estar com a sua filha na adoração, é não deixar o filho em casa, é promover
meios, recursos para que o filho sinta prazer de estar na casa de Deus. Fez o que era mal, ele fez o que era, ele fez o que Deus não aprovava. Verso 16, Jonatas, agora, nós lemos o verso 1 e 2, agora o verso 16, olha o que esse homem faz contra o povo de Israel. Vamos lá, toda a igreja. Além disso, quando o rei não colocou a sua casa em ordem, uma geração pagou o preço. Quando você não educa o seu filho, você entenda que uma geração vai pagar o preço. Quando você não dá tempo ao seu filho, certamente a sociedade vai pagar o preço. Jeremias 15, verso 4, a palavra do Senhor diz que o Senhor tem observado, que o Senhor tem olhado, e nós somos convidados a pagar esse preço. Observe aqui, toda a igreja. Então a Bíblia diz que o castigo veio ao povo de Israel, porque todo o povo pecou, porque Manassés levou o povo a pecar e o povo pecou. Então a geração futura, o Senhor estava dizendo que o castigo estava vindo ainda sobre aqueles homens, só porque um homem foi omisso com o seu filho. Nós precisamos se preocupar, precisamos acordar, precisamos largar o celular, precisamos largar a televisão, precisamos largar o que está talvez nos atraindo, fazendo que nós venhamos a nos distrair, e precisamos investir naquilo que agrada a Deus. E o que agrada a Deus? Os filhos são minha herança, é herança do Senhor. O homem que não coloca a sua casa em ordem traz consequência para as gerações futuras. Raramente Deus faz isso, mas o juízo veio para a geração futura, porque ele não colocou, responsabilizando a Manassés. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, uma palavra que a gente está sempre usando, uma palavra de advertência, que Deus usa a partir da boca de Paulo, orientando a Timóteo. 1 Timóteo 5, verso 8, vamos lá. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Isso ainda está valendo até hoje. O que nós temos gerado? Nós temos gerado em nossas casas Manassés? Nós temos gerado em nossas casas homens que extrarão prejuízo para o reino de Deus? Ou homens que estarão investindo no reino de Deus, sendo bênção no reino de Deus, bênção na nossa sociedade? 2 Reis afirma que ele tinha 12 anos quando começou a reinar. Esse homem, Manassés, tinha 12 anos quando começou a reinar, quando seu pai morreu. Então ele foi gerado nesse momento do bônus dos 15 anos. Ele começa a reinar, o pai morre, ele tinha 12 anos, então eu entendo que ele nasce nesse bônus dos 15 anos. Então, ou seja, agora depois de curado,
talvez ele ficou envaidecido. Se você ler a história desse homem, você sabe que quando vem uma comitiva da Babilônia, esse homem, ele estufa o peito e ele mostra tudo. Ele mostra os ouros, ele mostra os recursos, ele mostra tudo para aquela comitiva da Babilônia, com o peito estufado, mostrando o que ele era e o que ele não era. E a Bíblia diz que Deus manda novamente o rei, o profeta Isaías, dizendo para este rei: olha, assim como o rei Ezequias, olha, quem são esses homens que vieram aí? Por que que tu mostraste? Por que tu ficasses envaidecido? Por que que tu mostraste o ouro ao inimigo? Mostrou o ouro ao inimigo, o governo babilônio. E Deus começa a sentenciar esse homem, e a Bíblia diz que a sentença foi que aqueles homens que ele mostrou todos os seus tesouros, iria invadir Jerusalém, iria levar tudo aquilo que ele tinha conquistado. Agora, observe o verso 20, capítulo 20, verso 18, e o Senhor diz assim para o rei Ezequias: os seus filhos serão eunucos na Babilônia, você vai ser levado tudo, os seus filhos serão castrados lá na Babilônia. Significa que os filhos não iriam conseguir mais produzir nada. E sabe que esse homem fala, capítulo 20, verso 19, ele diz assim: boa é essa palavra, não será nos meus dias. Boa é esta palavra, não será nos meus dias. Então, ou seja, o profeta vem dizendo: olha, você vão invadir, 2 Reis 20, verso 19, eu acredito, e 2 Reis capítulo 21, verso 1. Aí você vai prosseguindo, 2 Reis 20, verso 12, verso 13, agora 2 Reis 20, verso 18 e 19, bota o 19, 2 Reis 20, 19, para ver se você está ágil mesmo, bota o 18, isso, vamos lá, ainda... Só até aí, volta ali, volta ao verso 19, eu quero que os homens falem comigo, boa é essa palavra, só o homem, fala comigo, boa é essa palavra. Só os homens, mais uma vez, boa é essa palavra. Irmãos, essa palavra era boa? Uma sentença para o seu filho vai ser eunuco, vão levar tudo, mas ele está dizendo, não vai ser na minha época. Está tudo bem, não vai ser na minha época. Então, ou seja, os 15 anos de bônus que Deus deu, dizendo para ele, ó, você vai ter 15 anos para colocar a sua casa em ordem. Esse homem não entendeu nada, não fez nada. E quando vem a sentença dos seus atos insanos, mesmo assim, ele, quando recebeu uma sentença de morte, ele reverteu.
Ele orou, ele colocou o rosto na parede, e orou, e chorou, e derramou o coração diante do Senhor, e mudou a sentença de morte. Ele poderia ter feito a mesma coisa pela família, ele não orou pelos seus filhos. Deus dá uma sentença dizendo assim: o seu filho será eunuco, será escravo na Babilônia. Boa essa palavra. Será que como os pais nós temos feito isso? Eu já vi gente sendo Pilatos, recitando o apóstolo Paulo. Imagina, Pilatos, Paulo veio muito depois de Pilatos, mas Pilatos recitando o apóstolo Paulo. Coloca a água na mão, lavando a mão, dizendo assim: combati o bom combate. Acabou, não é mais comigo. Não, eu tenho que me preocupar com o meu neto, com Davi. Eu tenho que orar pelo meu neto. Eu tenho que orar pelas minhas noras. Eu tenho que orar pelo meu genro. Eu tenho que orar, eu tenho que continuar pedindo a Deus pela família. Continua sendo minha família, continua ainda levando o meu nome, continua ainda tendo meu sangue, e o Senhor está pedindo para que nós oremos pela nossa família. O Senhor está mandando que nós nos preocupemos mais com a nossa família. Aquele homem se preocupou com o seu escritório, com o seu consultório, com a sua oficina. Aquele homem se preocupou com a sua empresa. Aquele homem se preocupou com o seu patrimônio, mas não teve tempo para a sua família. Nesse mês de maio, uma das coisas que eu quero desafiar você, eu não sou favorável a... O que essas igrejas fazem que tem que vir 7... Campanha. Eu não sou favorável à campanha. Tem que vir 7 dias, beber 7 águas, dar 7 pulinhos. Eu acho que isso não funciona muito. Mas eu sou favorável a você assumir um desafio diante do Senhor. De você orar na madrugada, de você clamar, de você nesse mês de maio procurar trazer o seu filho, procurar promover maneiras de estar aqui na presença do Senhor, porque que adianta você faz um esforço para trazer o seu filho para a igreja, e quando ele vem, o que o seu filho vê é que na hora do culto você está lá no celular. Olha o que eu estou passando para o meu filho, olha o que eu estou passando para o meu neto. Eu não estou vivendo, eu não estou glorificando, eu estou orando, eu não estou abençoando. Nessa manhã, nessa noite, eu quero convidar você. Ontem nós tivemos uma palavra aqui para as mulheres. Que palavra! Que palavra! Eu acredito que foi um dos melhores cultos de mulheres que teve aqui nessa igreja. Que palavra! Palavra poderosa. Deus, uma mensagem simples, de uma pastora simples, mas com uma palavra profunda da parte de Deus. Eu quero convidar você nesse momento: invista na sua família, invista no seu filho, não abra mão do seu filho, não abra mão da sua filha, assuma um compromisso com o seu filho, com a sua filha, assuma um compromisso com a sua família, faça algo. Quem sabe se nesse mês de maio, nós não poderíamos fazer o monte todo sábado. Quem sabe se nós não poderíamos criar algumas estratégias para orar. Então, não espere ser só algo planejado pela igreja. O monte está lá, é aqui pertinho, General Glicério. O sábado está lá vazio. A prefeitura fez daquele monte que nós orávamos, agora virou uma pista de dança lá, infelizmente. Mas de manhã, zerado, não tem ninguém lá. Então, ore, vá lá. A gente chamava aquele monte do perdão.
A prefeitura foi lá, escreveu, botou uma placa, Monte do Pedrão. Nada disso, continua para nós sendo o Monte do Perdão. É ali que nós clamamos. Tem quiosque, tem banheiros agora, porque à noite ali estão fazendo shows e outras coisas mais. Mas não me importa, não é o físico, é a atitude do coração. Ora em casa, lute pela sua família, é isso que eu quero dizer. Começamos esse mês de maio, tentando dar um incentivo para que nós não venhamos a fazer como Ezequias. Boa essa palavra, não vai ser na minha época, mas que possamos se dedicar a orar pela nossa casa, amém? Que o Senhor complete essa palavra em nossos corações. Eu aprendi com um pastor que ensinou homilética, era um americano chamado Jerry Key. Ele disse que a mensagem ela tem que sempre responder uma pergunta. Se você não tem essa pergunta respondida, a mensagem foi um fiasco. O que essa mensagem quer que eu faça? Você ouvindo alguém pregando, no final você tem que tem que responder essa pergunta. O pastor Eliezer falou. O que essa mensagem quer que eu faça? Se não tiver a resposta, não adiantou. Então, que você tenha a resposta. Lute pela sua casa. Se você esqueceu de tudo, mas que amanhã você lembre, lute pela sua casa. Arrume mecanismo de lutar pela sua casa. Que o Senhor complete essa palavra em nossos corações.